Bom, gente, estou de volta, né? Agora gravando o nosso segundo vídeo da nossa aula 3. Lembrando que é a nossa última aula, né? Que antecede a nossa avaliação. Vocês devem estar perguntando assim: meu Deus, mas a professora não estava de branco, a professora não estava no consultório, né? E de repente muda-se aí todo o cenário. A professora agora está até mais maquiadinha, até mais bonitinha, né, gente? Confesso que o vídeo anterior eu falei: meu Deus, não sei como que eu consegui postar aquilo, mas vamos lá. Primeiro eu vou explicar a vocês o que aconteceu para vocês poderem compreender, né? Porque de toda essa mudança. Então vamos lá. Eu comecei realmente gravando o vídeo lá no consultório, né? Mas gostaria de ter mostrado a vocês, conforme prometido, os jogos, né? Acerca dos instrumentos, como instrumentos de cunho pedagógico, voltados ao processo ensino-aprendizagem, né? Mas o que acontece? Infelizmente a internet lá não estava rodando, não estava funcionando. Já era realmente tarde da noite e eu não tinha mais condições. Vocês viram que no vídeo anterior eu estava realmente assim com uma fisionomia bem ruim, bem cansada, bem abatida, né? Em função do dia a dia, do nosso dia a dia, enfim. Isso aí não é relevante. O que é realmente relevante é isso. Então a mudança de espaço, né? A mudança aí foi realmente até de vestimenta e tudo, foi realmente em função disso, tá? Eu precisei realmente gravar aqui em casa novamente por conta da internet. E aí, por que eu não trouxe os jogos? Eu estou num processo de mudança entre um consultório e outro e eu tive que levar muitos jogos para um outro consultório, né, do qual eu estou atendendo. E infelizmente eu não teria viabilidade de trazê-los para cá e depois para o outro consultório, enfim, né? Então eu peço desculpa a vocês, mas vou ficar devendo aí essa parte dos jogos. Mas quem quiser pode me acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook, né? Já deixei os meus contatos. No Instagram, no capacita.mente, eu estou sempre postando uma atividade, jogos, tá? Então quem quiser acompanhar lá também vai ser muito bem-vindo, tá bom? Acredito que eu já esteja aí desculpada e vamos então dar início hoje à nossa aula, né? Na verdade, início não, vamos dar prosseguimento à nossa aula, porque nós começamos falando aí da concepção de Henri Vallon, né? E agora, seguindo aí o nosso conteúdo da apostila, nós vamos falar sobre a ideia de Tsutomu Morishida Kishimoto. É quase um trava-línguas, né? Eu falei, meu Deus, então a gente vai tratá-la como Kishimoto, ok? Ela é uma das autoras que, citada durante todo esse período que a gente está podendo acompanhar o desenvolvimento desse conteúdo, se tratando de jogos de recreação, ela é uma das que mais indaga, né, e fala da sua importância, da importância desse jogo, desse brincar, né, desse instrumento pedagógico, né, que vai auxiliar o desenvolvimento da criança. Parece que a gente está sendo redundante, mas não é. Cada um dos pensadores, né, cada um dos teóricos, eles têm a sua vivência, a sua visão. Tanto é que ela vai dizer aqui que esse jogo ele se vincula muito ao processo de imaginação, né? E por que isso? Porque quando eu imagino, né, que eu sou alguém, eu me remeto de fato e de verdade àquele papel e eu vou desempenhar aquele papel. E isso me atribui aí estrutura de pensamento, isso me atribui vocabulário, né? A questão também da comunicação, da interação, a questão da movimentação. Então a gente trabalha aí, né, com várias habilidades. Ela inclusive cita aqui que esse tipo de proposta é justamente proposto tanto para a educação de crianças e para os seus educadores, né? Por quê? Porque trabalha justamente o jogo dentro das linguagens artísticas. Então aí quem não lembra da aula de educação artística, ou vocês ainda vão fazer, né? A gente entende aí as linguagens artísticas como a dança, né? A música, o teatro, as artes, né, plásticas em si. Tem mais uma que eu não estou me recordando agora, que eu sei que são 5, se eu não me engano, essas linguagens artísticas, tá? Se ao decorrer do texto eu me recordar, eu retomo essa fala.
E ela diz o seguinte, que a concepção dela, né, tô acompanhando aqui na apostila, do homem como um ser símbolo. Então, o que vem a ser isso? Justamente essa questão de esse indivíduo se remeter tanto à realidade quanto à fantasia. E esse processo, né, que vai configurar justamente essa questão de dar capacidade a esse indivíduo de se tornar realmente humano, vamos assim dizer, né? Ela diz aqui, ó, vamos lá. Capacidade de pensar ligada à capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade é fundamental para propor uma nova pedagogia da criança. Kishimoto vê o jogar como gênero da metáfora humana, né? Então, se a gente for parar para pensar no sentido literal, metáfora é aquele sentido figurado, né? Que é quando eu posso tornar um brinquedo em um personagem, né? Eu posso transformar uma cadeira num cavalo, eu posso transformar uma caixa de papelão num lindo castelo, me tornar uma linda princesa, né? Então é isso que leva ao pensamento simbólico, ao simbolismo. Dando continuidade aí, ela fala justamente sobre a importância do uso do brinquedo, né, como fim educativo. Ela coloca assim a importância de envolver o brinquedo em situações de aprendizagem, até porque quando se fala de educação infantil, né, Kishimoto foi uma pesquisadora, né, ela coordenou, ela foi pesquisadora da educação infantil, ela coordenou laboratórios, né, ligados a materiais pedagógicos, então ela pôde perceber que a criança aprende de uma forma espontânea. Né? Isso é a concepção dela, porque a gente já viu aí alguns teóricos e a gente vai ver que cada um tem aí o seu olhar, como eu já falei anteriormente. Mas ela vai dizer isso, que através dessa intuição, vamos dizer que é um processo de aprendizagem de modo intuitivo, a criança adquire noções espontâneas em processos interativos, ou seja, quando eu lido com o outro, né, envolvendo o ser humano inteiro, com cognições, com a questão afetiva, com relação ao corpo, as interações sociais, e sendo assim, o brinquedo ele vai justamente desempenhar um papel de grande relevância para que essa criança se desenvolva, né? E aí ela reitera dizendo o seguinte, mostra que o brinquedo, a brincadeira e o jogo é um instrumento de grande importância para a aprendizagem e desenvolvimento infantil, pois se a criança aprende de maneira espontânea, o brinquedo passa a ter um significado crucial na formação desse indivíduo, assim como no seu processo de aprendizagem, tá? E aí ela fala também que os jogos eles têm aí diversas origens e culturas, né? E ela fala da importância dos jogos tradicionais, que é necessário que eles se perpetuem, né? Então, quando a gente fala isso, é que a gente precisa resgatar aquele brincar, né? De que é passado, era até então passado de geração a geração, né? O jogo Cinco Marias, qual outros jogos aí? Bem-tio frade, na boca do forno, se eu mexe mandar, faremos todo, né? Enfim, eu agora não estou me recordando assim de outras brincadeiras, mas eu, quando me remeto ao passado, né? Pique-pega, pique alto, pau na lata, pique-bandeira, pronto, lembrei. Várias brincadeiras da nossa infância, né, que até então eram transmitidas, eram passadas, né, culturalmente de geração em geração, né? Eu me lembro que antigamente, eu estava até falando isso essa semana com uma vizinha, que antigamente a gente brigava para as crianças voltarem para casa, né? Fulano gritava da janela, vamos voltar, né? E hoje a gente briga para que as crianças saiam de casa para brincar, né? Então a gente vê o quanto isso mudou, né, ao decorrer dos tempos, né? E a gente percebe que quanto ainda é importante o brincar, né? Até porque o brincar desenvolve realmente diversas habilidades, das quais a gente já falou aqui também, já citou,
porque ele trabalha o processo de imitação, de vocabulário, das linguagens artísticas, a questão da motora, né, o desenvolvimento motor, do psíquico. Então, assim, tamanha é a sua importância para que reflita numa aprendizagem também positiva. E aí ela fala da questão das regras, né? Que essas regras são estabelecidas ali entre a criança, de forma democrática, vamos assim dizer, né? Possibilitando um convívio social. Fala aí da função de perpetuar também a cultura infantil, desenvolver formas de convivência social. Lembra que a gente, às vezes, enquanto criança, né, nos permitíamos algumas coisas para nos sentirmos pertencentes a determinados grupos, né? Por isso que hoje a gente vê aí até adolescentes, né, às vezes, se deixando levar por determinadas brincadeiras, justamente para se sentir pertencente de um determinado grupo social, né? Não se sentir excluído. E a gente vai finalizando falando aí, ó, o jogo ele pode ser visto como um objeto, uma atividade que possui um sistema de regras a ser obedecido pelos participantes e que se distingue uma modalidade de outra. Também pode ser apenas um vocábulo usado no cotidiano para designar algo dentro de um determinado contexto social. Assim pode-se compreender o jogo, diferenciando os significados atribuídos por eles por culturas diferentes, pelas regras ou pela situação imaginária que possibilita a delimitação das ações em função das regras e pelos objetos que a caracterizam. Então é justamente isso que a gente está falando, né? Que quando a gente imagina, quando a criança, na verdade, ela imagina, ela pode criar e pode transformar qualquer objeto naquilo que ela possa imaginar, né? Então a gente consegue discernir um pouco aí a questão literal, o pensamento literal do pensamento imaginário, simbólico, ok? Bom, a gente vai parar esse vídeo por aqui, que a gente já está em 12 minutos. Espero que vocês comentem lá na plataforma, coloquem lá as suas dúvidas e eu volto já falando aí sobre a teoria de Adriana Friedman, ok? Beijinho e até o próximo vídeo.